Já percebeu que as pessoas à nossa volta estão perdendo a memória? E você sabia que esse esquecimento tem relação com a mulher? Esse é o episódio 1 de uma nova série que eu estou criando, chamada O Mundo Esquecido. A cada dia que passa, mais e mais pessoas me relatam que estão perdendo a memória. Muitas pensam que a causa é o uso excessivo de celulares e outros tipos de tecnologias. Mas, na verdade, as tecnologias elas são apenas agravantes para esse esquecimento. Elas não são a causa original. A origem disso tudo começa há muito tempo atrás. E isso não foi um esquecimento por acaso. A humanidade decidiu conscientemente esquecer uma grande parte de quem ela é. A humanidade decidiu esquecer a mulher. Por milhares de anos, a mulher vem sendo apagada de tudo. Apagaram a mulher da história e só falavam dos grandes conquistadores, dos grandes guerreiros vitoriosos. A mulher foi apagada da arte, só se falava dos grandes artistas. A mulher foi apagada da filosofia, só se falavam dos grandes filósofos. A mulher foi apagada da ciência, só se falavam dos grandes teóricos e dos grandes pesquisadores. A mulher nunca fez parte das religiões, pois elas já foram criadas para falar do grande Criador e dos grandes profetas. Já percebeu que a mulher foi arrancada da sua própria espécie? A humanidade inteira passou a ser denominada de o homem. Por que será que fizeram isso com a gente? O que será que a mulher fez? Ou o que será que a mulher tem para ter sido abominada dessa forma? Eu fiz uma outra série inteira sobre o que sustenta as sociedades patriarcais. E nós percebemos que o que sustenta essas sociedades é a mentira e o apagamento cultural. Porque essa foi a única forma que encontraram de manipular grandes grupos de pessoas. Então parece óbvio que precisaram inventar muitas mentiras sobre as mulheres para que conseguissem manipulá-las. Assim inventaram que a mulher é inferior ao homem, que não é tão inteligente, que é mais fraca. Foi assim que proibiram as mulheres de estudar, proibiram as mulheres de votar e as mantiveram completamente encarceradas em casa, sem liberdade, servindo aos homens. Mas por que será que precisaram arrancar as memórias da mulher da nossa espécie inteira? O que é que a mulher tem que precisa ser escondido, que precisa ser esquecido? Só pode ser uma força muito grande, uma força tão incontrolável que quando a mulher é livre para exercê-la, os homens a enxergam como um monstro, como uma fera incontrolável. Mas que força é essa que fez com que os homens quisessem nos esquecer? O nome dessa força é cuidado. O cuidado é a raiz de todo tipo de respeito. Antes da mulher ser apagada da nossa memória, o cuidado estava em tudo. O cuidado estava na caça, o cuidado estava no trabalho artesanal, o cuidado estava na preparação dos alimentos, estava nas relações, o cuidado estava na nossa palavra. Quando o cuidado está em tudo, não existe espaço para dominação. A vida com cuidado, ela é uma vida muito mais respeitosa, mas ela também é uma vida que exige um pouco mais do nosso corpo, que exige das nossas mãos. Exige que a gente crie com as nossas próprias mãos, que a gente plante com as nossas próprias mãos. Só que um grupo de homens preguiçosos decidiu que não queria mais usar o seu corpo, não queria mais fazer nada com as suas próprias mãos. Então entendeu que precisava dominar outras pessoas para que essas pessoas fizessem por eles. Obviamente, as primeiras vítimas foram as mulheres. E para que conseguissem manipulá-las, foi preciso invisibilizar a sua maior potência, o cuidado. Assim nasceram essas sociedades que a gente vive hoje. E eu não tenho nenhuma dúvida que tudo isso começou com uma pequena e despretensiosa mentira. Essa mentira foi crescendo e foi se tornando esquecimento. Esse esquecimento se transformou em uma amnésia coletiva. Mas o que é que estava por trás dessa primeira mentira? Com certeza foi a preguiça. A preguiça de não querer fazer as suas próprias coisas. A preguiça de não querer cuidar de si mesmo. Porque uma pessoa que não consegue cuidar de si mesmo não tem autonomia. E uma pessoa sem autonomia não consegue cuidar de mais nada à sua volta. O único caminho é manipular o outro. Essa manipulação cresceu. E assim surgiram as guerras, surgiu a escravidão. E hoje nós assistimos os efeitos desastrosos dessa amnésia, dessa completa falta de cuidado. E tudo começou com uma pequena mentira. Porque as palavras têm poder. Tudo que a gente fala cresce. Então cuidado com o que você fala e cuidado com o que você ouve. Desconfie de todos esses mestres que chamam a humanidade de homem até hoje. Porque no fundo essas pessoas não estão te ensinando nada. Eles estão apenas tentando fazer você esquecer o que ainda resta. Desconfie de todos os profetas que dizem que viemos da costela de um homem, pois estão apenas tentando te fazer esquecer que todos nós viemos do útero de uma mãe criadora. Desconfie até mesmo dos seus próprios sapatos, pois tudo aquilo que chamam de conforto pode estar apenas te desconectando da terra, te fazendo apenas esquecer a força que recebemos quando caminhamos com os pés descalços. Nós não estamos perdendo a nossa memória. Nós estamos sendo obrigadas a esquecer as nossas origens, porque essa é a única forma de nos manipular. O cuidado é a sabedoria mais antiga que existe. Ele é o melhor suplemento que existe para a nossa memória. Ele é a fonte de todo tipo de respeito. E você prefere o quê? Prefere lembrar ou esquecer? Vem comigo, me acompanha nessa série. Aos poucos a gente vai relembrar de todas as dimensões desse mundo que estão sendo esquecidas. Até mais.